Os nossos filhos já não moram aqui. De Aida Nuno. Ajuda a pais em luto. Segunda parte. Entender a dor. O principal objetivo deste livro é ajudar-vos, como vossa irmã, nesta experiência tão dolorosa, a viver, a entender a dor que se apresenta como incontornável, para que não se fechem em si mesmos, envoltos na revolta e encontrem novos estímulos. É preciso que sintam que não sofrem sozinhos, que não foram esquecidos. Muito gostaria que todos, com o tempo, esse companheiro que não para e abranda o sofrimento, encontrassem a serenidade de aprender a viver com uma ferida que nunca mais sarará totalmente. Não há palavras que consigam descrever a imensa confusão, a sensação horrível e dolorosa de termos sido transportados para um outro mundo onde viver parece não ter mais sentido. Julgamos estar a ter um pesadelo e pensamos que quando acordarmos tudo será diferente. A realidade é bem outra. Quando esse sonho mau acaba, o nosso filho já não existe fisicamente e ficamos desmoralizados. Os filhos representam o nosso futuro. Quando eles morrem, esse futuro desaparece, muito especialmente se são filhos únicos. A negação à morte tem repercussões tremendas. Viver o luto significa passar pela dor. Ninguém o poderá fazer por nós. Cada um terá que percorrer o seu caminho, com alguma ajuda, é certo, mas tem de ser o próprio a enfrentar o sofrimento. Numa primeira fase surge o que eu chamo a conspiração do silêncio. Mesmo entre marido e mulher, de pais para os outros filhos e vice-versa, há uma recusa de falar de quem partiu, na convicção de que abordar o assunto irá causar ainda maior mágoa. Pedimos o nosso filho de volta, mas como isso é impossível, isolamo-nos e só queremos recordar o que vivemos e partilhamos com ele. Há um período em que entramos no pavor de esquecer a sua face, as suas mãos, o seu sorriso, o timbre da sua voz. A partilha com alguém que vos compreenda e vos apoie será o primeiro passo para o entendimento. Para alguns pais são necessários anos e anos para que consigam refazer a sua vida e outros nunca o conseguem sem apoio médico. Para estes últimos é preciso um grande acompanhamento afetivo e psicológico para que possam emergir, por fim, do estado caótico em que se encontram. A esses pais peço que procurem ajuda. Ocasiões especiais como aniversários, Natal, Ano Novo, Páscoa ou festas em que a família e os amigos se reúnem são momentos de grande dor. Todos falam do presente e nós pensamos no passado, no filho ausente e preferimos calar-nos. Não façam isso. Falem, recordem de uma maneira natural, simples e oportuna tudo o que dê conforto e que guardam no vosso íntimo. Sequem as lágrimas. Não é doentio viver com quem ainda está vivo dentro de vós. Não se pode simplesmente enterrar tudo o que de importante se viveu. O ausente continua a fazer parte de um todo com significado. Ele fez e fará sempre parte da família. Muitos pais refugiam-se no cemitério, este novo local habitado pela sua presença. Pensam que a sua sepultura é o último lugar onde lhes podem falar do seu amor e chorar de saudade. Chega a uma altura em que é preciso abrandar, compreender que se a alma existe, ela se encontra para além desse caminho sempre demasiado doloroso. É natural sentirem-se culpados se não pensam constantemente no filho que partiu.
Essa defesa da mente causa-lhes confusão e culpa, transportando-os para o desespero. Temos de dar tempo a este tempo tão triste, para depois conseguir olhar em frente e perceber que o que ajuda pode também ferir. Essa defesa é natural, não é uma traição à sua memória. Como é que poderei encontrar um dia uma existência normal, mais serena? Como é que vou conseguir encontrar um bom caminho para a aceitação? Verdadeiramente, ninguém pode consolar um pai ou uma mãe só com palavras. Ninguém lhes pode tirar o seu desgosto, mas pode-se ajudar a atenuar a dor, passo a passo, com atitudes encorajadoras. O que um verdadeiro amigo pode fazer? Um verdadeiro amigo, ouvindo as tuas dúvidas e medos, pode ajudar-te psicologicamente em situações momentâneas de risco. Um verdadeiro amigo, não conseguindo apagar as tuas mágoas, nem mesmo decidir qual será o teu futuro, pode, com a sua presença, auxiliar-te nos dias mais sombrios. Um verdadeiro amigo, não tendo o dom de impedir-te que vivas em tristeza e pessimismo, pode procurar atitudes certas para tentar acalmar o teu espírito. Um verdadeiro amigo não tem o direito de julgar as tuas decisões, mas sim a encorajar-te a seguir um caminho que te leve a um tempo de serenidade e paz. A descoberta do novo eu. O amor, a morte, o sofrimento e a saudade transfiguraram muitos homens em escritores e poetas. Toda essa mescla de sentimentos ilumina a imaginação artística como uma catarse. O condão que essas pessoas têm de nos ofertar toda a sua arte e beleza de sentimentos ajuda-os também, com essa atitude, a moralizarem-se a si próprios. Na cultura da vida existe a morte para nos sensibilizar, para nos emocionar, para distinguirmos o bem do mal e para fazermos uma reflexão muito íntima sobre a verdadeira importância das pessoas e das coisas. Esta espécie de parênteses é uma experiência muito própria que vos deixo. Ao fim de 20 anos, sobre a partida do meu filho, comecei a escrever poesia. Não sei bem explicar o que senti. Depois de escrever uma série de poemas, fiquei bastante fragilizada. Posteriormente, senti-me mais forte para encarar a realidade do meu dia-a-dia. O que é certo é que, presentemente, vivo melhor comigo e, por conseguinte, vivo melhor com os outros. Escrever foi um impulso de amor pelo meu filho Nuno. Com a sua ausência, todos os meus valores foram alterados. Sem a sua ajuda, não sei se teria acontecido poesia, e esta minha maneira de hoje olhar, com mais atenção, tudo o que pulsa em meu redor. A descoberta da poesia. Aqui não está em causa a sua qualidade no meio intelectual, mas o que eu descobri, a sensação de não ser eu, de começar por uma palavra ou por uma pequena frase e escrever, num pequeno espaço de tempo, o que antecipadamente não foi pensado. Ler e tudo ter um significado profundo. Foi como se a minha mente me ofertasse o que estava escondido no meu subconsciente. A poderosa poesia e mesmo alguma prosa apoderaram-se da nossa alma e dominam-na. Surge a poesia, a miragem, é chama que fere e me derrama. Descubro outra linguagem, fecundo o espaço, faço e desfaço, sonho, imagino a expressão. Chega à exaustão, inconformismo, mudança. A descoberta, ao ler o que impensadamente julgávamos ser impossível a exprimir, cria uma atenção diferente pela vida. Ficamos fascinados.
A carga emocional transborda para as palavras e estas tornam-se numa via benéfica para a nossa catarse. Exprimirmos-nos pela escrita é por si só o caminho para a meditação e para a paz. Escrevam, exteriorizem os vossos sentimentos, isso vos ajudará. A poesia, ou mesmo alguma prosa, não existem como formas rigorosas e metódicas de comunicação. Não servem só para expressar máximas de perfeição ou para serem usadas num tempo calculado e medido. Podemos escolher viver constantemente envoltos em mágoa ou voltar a ressuscitar para novos desafios que nos estimulem. A boa escolha está na coragem. Seguindo em frente, sob novas formas, nova sabedoria, sempre nova vida, como uma renovação, chegaremos a um bom porto. Incompleto. Içaram a âncora, desataram o navio, o vento soprou forte, as velas inquietas levaram o meu filho. Como um bravo marinheiro tu partiste, silencioso, para lá do horizonte. De esperança, faço hoje o meu navio. Esta tristeza no meu coração tem de acalmar. É como o mar, vai e vem. Se o escutar, ouço bem ao longe o coro dos marinheiros. Miragem, só miragem, ele não veio. Choro por quem foi minha alegria. Um dia hei de também partir, mas antes, muito antes, com coragem viverei. A solidão. Abordar neste capítulo o tema da solidão sobre vários prismas dá-me a oportunidade de vos ajudar a meditar sobre ela. Considero a solidão um dos mais opressivos testes que o ser humano tem de enfrentar. A solidão é uma experiência, como direi, maléfica, é estarmos sós, por dentro. Podemos, na realidade, usar o espaço com os outros, rir, dizer piadas e passar o tempo. Mas a solidão lá está. A solidão é uma desolação que se agarra e nos angustia. A solidão é as nossas esperanças desfeitas. É o ter amado, criado, sonhado e de repente abrirmos os olhos e tudo fugiu. Solidão é um quarto vazio onde viveu a alegria. É um pai pegando numa bola que ficou, lembrando momentos sem retorno. É uma mãe sem um filho para afagar. A solidão é também uma criança com fome, violada, maltratada fisicamente ou psicologicamente, carente do necessário. A solidão é a falta de pão, é a miséria exposta e também é encoberta. A solidão é o fim das ilusões, é olhar em volta e não reconhecer ninguém entre a multidão. É sorrir e ninguém retribuir. A solidão é estarmos sós porque somos velhos, porque nos esqueceram, porque somos um estorvo, porque os que nos amavam morreram antes de nós. A tristeza de tudo isto já é solidão. É a perda deliberada ou não de contacto com tudo aquilo que dá o sal à vida. O nosso eu não recebe mensagens. Abate-se de desânimo e asfixia. Todos, na generalidade, mais cedo ou mais tarde, sentimos vários tipos de solidão. Neste ponto, não há diferenças entre ricos e pobres, velhos ou novos. Todos nós, um dia, sentiremos essas sombras mais ou menos intensas. Este sentido de abandono não será tão trágico se formos suficientemente fortes e preparados para esses embates. Pergunta ao ouvinte: o que poderei fazer? O que é estarmos suficientemente preparados? A solidão é um sentimento que nos dá uma sensação profunda de isolamento. É mais do que o querer estar com companhia, partilhar ideias, desabafar. Precisamos sempre
na vida de algo novo que nos transforma o tempo de cada dia, que nos ajuda a sair da letargia de dias sempre iguais. Sabemos muito bem que estar só não quer dizer isolamento total. Podemos estar sós no meio de familiares, amigos ou no meio de uma multidão. Para fugir à solidão, precisamos de sonhar com projetos que nos enriqueçam os dias. A solidão dá-nos uma impressão moral de vazio, desesperança e incompreensão. Falta significado para tudo. Não conseguimos, como direi, entrar em ação. Para quê? Não vale a pena. Amanhã. Seria benéfico para os pais em luto, a quem principalmente me dirijo, enfrentar essa dificuldade de reagir e procurar os recursos dentro de si para a afastar. Se a conhecermos um pouco mais a fundo, seja na sua identificação ou na consciência da necessidade de se criar estratégias pessoais para combatê-la, será um passo bastante positivo. O ser humano é excepcional e maravilhosamente formado. No nosso interior existe um remédio que nos cura: a vontade. Estamos, sem mesmo saber, preparados para lutar contra influências que nos desmoralizam. A vontade de poder escolher a maneira certa de partilhar a vida com os outros e com a natureza. Experimentem. Por exemplo, captar nos espaços que percorrerem outros olhos para fitar e oferecerem nessa atitude a partilha de um sorriso, de uma palavra ou de um gesto de ajuda. Aquietem-se perante o som do vento e da chuva. Absorvam o calor do sol na sua máxima beleza, no amanhecer ou no seu entardecer. Fechem mansamente os olhos e agradeçam essa maravilha. Não há dias bonitos nem feios, são só os nossos dias. Isso é que é muito importante. A própria natureza chama por nós a todo instante, para nos ensinar como reagir e agir perante o mal que nos acontece. Procurem o mar e maravilhem-se com os seus estados calmos ou bravios, o seu som, as suas rendas brancas, espraiando-se, formando véus de noiva. Ouçam o riso das crianças, a mensagem para um futuro de esperança. Apercebam-se da renovação da natureza quando surge a primavera. São mensagens que é bom captar, porque elas nos ajudam a perspectivar melhor a vida. Passei tempos difíceis no meu percurso, mas nunca desisti. Tive de arranjar caminhos e encontrar a salvação para os meus desgostos e frustrações, para a solidão interior, para a perda do meu amado filho. Procurei nas atitudes que descrevo um dos meus remédios. Há técnicas de contemplação e meditação que poderão experimentar. O mundo feito pelo Criador é maravilhoso, único, perfeito, até nas suas imperfeições, porque afinal tudo se conjuga. Desde menina sempre me impulsionou ser determinada, caminhando em frente, de olhos bem abertos, olhando para além do que via, para aprender o melhor trajeto, percorrê-lo e alcançar uma saída que me desse esperança no futuro. Perante várias espécies de sofrimento que tenho vivido, confesso que muitas vezes fui frágil e em determinadas ocasiões imprevisíveis sufoquei pela emoção, pelo desalento e pela injustiça. Ainda hoje me vejo a dar importância a pequenos percalços que surgem e me entristecem. Mais tarde recupero e penso: afinal, por que fiquei tão triste e magoada? A sensação de estar viva, de ter sido abençoada com tanta coisa boa que também me aconteceu, volta e fica apaziguada. É como se o pranto se transformasse em riso. Comparo e reflito sobre o mundo, sobre tudo que existe e não muda, como, por exemplo,
a fome, a guerra, os dominantes e os dominados. Quando perdi o meu filho Nuno, houve uma força interior que me disse: tem outro filho, ajuda a tua família. O Pedro ficou só, perdeu o seu companheiro. O pai ficou silencioso e desfeito. Consegui engravidar 4 meses depois de o meu filho partir. Foi uma fase bela e dolorosa. Ouvir pela primeira vez o bater do coraçãozinho da minha filha e lembrar o som do coração que se calou para sempre e tudo que me veio à memória, onde estava incluída a angústia e o medo, muito medo. Por sua opção, a minha filha é enfermeira, especializada em pediatria. Porquê? Ainda não encontrei todas as respostas. É esta a esperança que vos pretendo deixar. Ela é que nos anima a buscar as respostas para o incompreensível. É ela que nos põe na expectativa depois da tempestade. A vida deixará de ser vida se não acreditarmos que o amanhã será um dia melhor e nos trará desafios para vencer o desalento. Há interrogações e a todo momento muros para transpor. A vida é muito complicada no seu todo. Se não a enfrentarmos, o que nos resta?